palavra do Senhor, ela tem falado ao nosso coração a respeito de algumas coisas particulares. Domingo passado, na ceia geral, nós encerramos uma mensagem, começamos uma. Em seguida, vocês, não sei se notaram, se não notaram, o encerramento da mensagem da semana passada foi Tomé, se lembra? Quem é que se lembra aí? Diga amém. E Tomé, na verdade, é o início da nossa série de mensagens, do qual o Senhor tem nos dado. E o tema geral dessa mensagem de hoje é uma jornada intencional com Jesus. O que seria uma jornada? Primeiro nós precisamos entender o que seria uma jornada. Daí depois nós vamos precisar entender o que seria ser intencional. E daí depois nós precisamos entender o que seria Jesus nessa jornada intencional. Uma jornada, na verdade, é uma caminhada, é uma vida, do qual eu e você começamos a viver a partir do ano de 2020. É uma vida que nós, então, por sermos intencional, decidimos. Nós decidimos viver assim. Nós decidimos vir à igreja, nós decidimos levar a nossa família à igreja, nós decidimos orar, nós decidimos buscar a Deus. Nós tivemos a intenção de convidar pessoas, nós tivemos a intenção de dar um glória a Deus, de dar um aleluia, nós tivemos a intenção de buscar ao Senhor para que tudo nos vá bem. Amém? Então nós sabemos agora o que é jornada, nós sabemos agora o que é ser intencional, e nós precisamos saber que ser intencional é o que eu quero como ser humano. E daí para eu ser intencional em algo espiritual, porque daí ser intencional é o que eu quero como ser humano, eu preciso então, lá em Gálatas capítulo 5, entender que domínio próprio é algo que precisa se ter muito quando você quer ser intencional. Porque o demônio fica falando no teu ouvido da direita, o demônio fica falando no teu ouvido da esquerda, o demônio fica colocando coisas na sua mente, e daí você precisa dizer não, basta, eu não quero isso e eu quero aquilo. Ser intencional, na verdade, nada mais é do que eu, com domínio próprio sobre a minha carne, decidir o que a minha carne quer. Por mais que a minha carne fale, eu quero ficar na praia, eu quero ir jogar futebol, eu quero ficar assistindo Faustão, eu quero ficar, assistindo o jogo do Grêmio, do Inter, não sei o que você quer ficar assistindo. Por mais que a sua carne fale isso, você vai dizer assim de forma intencional, com intenção do seu coração: não, mas eu vou à igreja. Daí você vai falar assim: não, mas eu preciso vir à igreja, obrigado. Não, você não precisa vir à igreja, obrigado. Mas você deve obrigar a sua carne a servir a Deus. Diga amém. Entenderam? Agora, onde entra Jesus? Jesus é a parte espiritual. Daí você vai entender no meio da mensagem de hoje a parte clara de Jesus. Por exemplo, você está vendo Jesus? Não, tem como ver Jesus. Se alguém estiver vendo Jesus, depois fale no final do culto comigo. Você não tem como ver Jesus. Você não está enxergando, por exemplo, clamamos ao Espírito Santo para que Ele habite em nós. Você está vendo o Espírito Santo? Não. Mas você crê que o Espírito Santo está em você e que Jesus está sobre você, amém? Então Jesus na jornada intencional é a parte da fé, é a parte do que eu creio, é a parte aonde eu creio, é onde eu acredito, é onde eu deposito toda a minha confiança. Como Paulo diz, a minha esperança está nele. Então Jesus na parte da jornada intencional é a parte da fé, é a parte da minha motivação, é a parte da minha convicção de vida, essa do qual é movida pela fé. E hoje nós vamos começar essa jornada, e nós vamos começar essa jornada de uma forma incrível. Por que vamos começar de uma forma incrível? Porque essa jornada ela precisa começar, e para mim caminhar, eu não posso caminhar com os meus olhos. Para mim viver algo incrível, algo fantástico, eu não posso caminhar pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que a minha formatação humana, a minha personalidade humana fala ou vive, mas eu preciso caminhar conforme os meus olhos espirituais enxergam. Eu preciso caminhar mediante a minha fé, porque os meus olhos naturais dizem não vai dar certo. As pessoas que me rodeiam são seres humanos, amém? Diga amém. Isso, porque são seres humanos, né?
eles me cercam e eles dizem assim para mim, por mais que sejam da igreja, por mais que sejam cristãos há anos, eles dizem, não vai dar certo. Eu não sei se você encontrou uma pessoa já que é crente há muito tempo, que você esperava uma motivação dela, dizendo, vai dar certo, vai bombar, o seu negócio vai dar certo, vai tudo ser multiplicado na sua vida. Eu não sei se você encontrou uma pessoa que quando você esperava isso, ela falava assim, esse ano é ano de crise. Esse ano não vai dar certo. Essa pessoa, ela não é um demônio, ela não é alguém que está contra você. Na verdade, ela é uma pessoa que não consegue, por mais que viva uma jornada intencional, ela não está vivendo com Jesus porque ela não crê, porque ela não acredita, porque ela não tem fé. E o tema de hoje, o tema específico da mensagem de hoje, tem tudo a ver com Tomé. O tema de hoje é: pare de duvidar e creia. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, esse ano será o ano de uma jornada intencional com Jesus. Para isso, eu e você precisamos parar de duvidar e começar a crer. Então olha para mim e eu vou te dizer, com fé e com convicção, pare de duvidar e creia. Amém? E não existe nada mais propício para hoje do que o texto de João, capítulo 20, versículo 27. João, capítulo 20, versículo 27. Na parte C do versículo, mas nós vamos ler todo ele para vocês entenderem. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus, ele entra na cena e ele fala assim: tenham paz, sejam pacíficos, fiquem tranquilos, eu estou com vocês. No versículo 27, agora então, Jesus ele diz a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ela no meu lado. Tomé fez tudo isso e Jesus olha para ele: agora pare de duvidar e creia. Eu quero dizer para você que hoje você precisa entender que você precisa parar de duvidar. Sabe por que as coisas não acontecem na sua vida? Porque você duvida. Sabe por que as coisas não acontecem na sua vida? Porque você fica questionando Deus. Sabe por que as coisas não acontecem na sua vida? Porque você fica questionando o profeta, a palavra do profeta. E isso acontece desde que o mundo é mundo. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Então hoje eu vou dar um bônus para você. Na verdade eu vou dar 2 bônus para você. O primeiro bônus vai acontecer agora. Irmão Misael e irmã Graciele, vem aqui, queridos. Que o primeiro bônus é vocês para a igreja. Amém? E eles vão estar testificando, eles vão estar testemunhando. Eles vão estar testemunhando aquilo que Deus tem feito na vida deles. Então agora você vai entender. Você vai entender que, na verdade, o que você precisa é parar de duvidar. E eu quero que o irmão Ronei e a irmã Paloma já fiquem já com o carro ligado, os motores aquecendo, porque no final é vocês. Então hoje vai ter 2 bônus. 2 bônus para vocês. 2 testemunhos. E esse não é quebra de protocolo. É na mensagem. Então não quebramos nenhum protocolo aqui, graça. Amém? Amém, Misael? Amém? Então preste atenção. Só que antes eu quero dizer para você de novo: pare de duvidar e creia. Faça como essa família, creia. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Hoje a gente está aqui para testemunhar a cura do Humberto, que quando ele tinha 6 meses de vida, ele foi diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca. E foram 6 meses de muito sofrimento e muita luta. Ele vomitou esses 7 meses 5 a 6 vezes por dia. A gente já não sabia mais o que fazer.
Eu passei 6 meses indo trabalhar, dormindo só apenas 2 horas por noite, porque ele passava a noite toda vomitando, dando crise de asma. Eu disse um dia para o Misael, eu não sei mais o que a gente vai fazer porque eu não aguento mais. E Deus é tão maravilhoso que Ele usa pessoas para nos mostrar. Eu e a Mana somos colegas de trabalho, eu considero ela uma grande amiga, e foi através dela que eu comecei a enxergar que só Deus seria o caminho da cura dele. Então, dia 24 de outubro do ano passado, a gente tomou a decisão de voltar à casa do pai. Eu fiz o exame nesse dia e confirmou que ele tinha alergia de grau alto. E no outro dia eu liguei para o pediatra dele em Rio Grande e ele estava em licença saúde, que ele tinha feito uma cirurgia. Eu disse, eu não sei para onde nós vamos agora. Aí no sábado tinha um pediatra aqui em Tavares, eu esperei, vamos levar nele para nós ver. Eu cheguei ali, expliquei a situação para ele. Ele pediu para o Misael tirar o Humberto da sala, olhou para mim e disse, a senhora acredita em Deus? Eu disse, sim, acredito. Ele disse, então tu chega em casa e agradeça a Deus, porque eu não sei como te explicar. Eu não sei te dizer como é que teu filho sobreviveu tomando a fórmula errada até hoje. Então, sem nós saber, nós 3 pedimos, né, na campanha a cura dele. E eu não lembro o dia, se foi dia 22 ou 23, num domingo, o Senhor disse que nesse dia a gente ia pedir pela cura, pelos filhos. E a minha mão ficou tão quente que parecia que estava em chamas. E eu peguei ele no meu colo e disse, meu filho, hoje receba a cura, que está curado hoje. Faz 15 dias que ele recebeu a cura. E antes de eu confirmar o exame dele, eu já comecei a dar alimento com leite. E ele não deu nenhuma reação, nenhuma. E sexta-feira, com a glória de Deus, eu peguei o exame e ele estava confirmado a cura dele. Paz do Senhor, irmãos. É só para confirmar o que a irmã Graciele falou, e que certas coisas acontecem na vida da gente, estão nos nossos olhos e a gente está com os olhos vendados, porque estava visto, era só nós enxergar, mas não, tivemos que passar por a prova. E quero dizer, já com a permissão do pastor, que é muito melhor nós voltarmos para Deus por o amor do que por a sua ira. Não duvidai da ira de Deus. É isso. Vocês são uma bênção, graça. Glória a Deus. Obrigado, Nas. Obrigado. Pode ficar aqui. Milagre pode ficar aqui. Como que não? Né? Deus. Você pode até achar que o pastor combinou com eles antes, eles nem sabiam, tomaram um susto quando eu chamei eles. Mas eu acho que é o tema mais propício para nós estarmos aqui. Deus conduziu o irmão Misael a falar algo que não estava no script. De vez em quando nós estamos com os olhos vendados e nós não enxergamos aquilo que Deus tem para nós. Diga amém. Eu quero dizer para você que talvez vocês possam achar que nós somos midiáticos, né? Por causa das fotos, por causa da mídia, não. O milagre aconteceu, o pastor ele só falou assim, ó, pega o seu filho para orar. Quem é que se lembra? E começa a orar pelo seu filho. Você tem que ter fé, que você precisa orar pelo seu filho. A Graça pegou e a mão dela estava queimando. E quando ela falou, meu filho, receba a cura agora, adivinha quem é que estava na cena? Jesus. E quando Jesus está na cena, a cura acontece. Só que para isso a gente precisa ter fé. Nós precisamos entender que nós necessitamos da fé. Nós precisamos caminhar por fé e não por visão humana. Amém? E a primeira coisa que nós precisamos entender, enquanto o irmão Ronê e a irmã Paloma ficam ali, né? Agora eu acho que eu deixei eles mais nervosos do que a Graça e
e o Misael, né? Nós precisamos entender, e a primeira coisa que nós precisamos entender na noite de hoje é que, será que eu e você estamos entendendo o que o Pai tem ensinado? Será que eu e você estamos entendendo o que Jesus nos ensina? Será que eu e você estamos entendendo a palavra do pastor? A gente olha para Tomé e a gente justifica Tomé, né? Porque ele precisava ver para crer, porque eu sou crente, né? Só que olha só, capítulo 14 de João. Se apresenta Tomé na segunda vez, o qual ele é apresentado em João. E quando apresenta o nome de Tomé na Bíblia, no capítulo 14, versículo 1 até o 4, Jesus ele não está fazendo nada diferente do que ensinando o povo. Mais ou menos o segundo ano de ministério de Jesus. E se é o segundo ano de ministério de Jesus, significa que então Jesus estava ensinando há 2 anos. Eu falei hoje pela manhã que eu estou aqui há 8 anos aqui nessa região. Há 6 anos eu pastorei Palmares. 6 anos eu pastorei Palmares. Somente dos 8 anos, 2 anos eu fiquei sem pastorear Palmares. E há 3 anos eu estou pastoreando vocês. Então, não quero me comparar com Jesus e nem perto disso. Mas Jesus como líder e eu como líder de vocês, é como se vocês olhassem para mim e falassem assim: pastor, eu não sei para onde estamos indo. Pastor, como que eu vou saber como eu vou fazer, como eu devo agir, se eu não sei para onde estamos indo? Faz 3 anos que vocês estão recebendo a pregação, faz 3 anos que nós estamos ensinando, faz 3 anos que vocês convivem comigo, com a minha família, faz 3 anos que vocês veem as facetas de Deus em nós, faz 3 anos que vocês veem o movimento de fé do qual o Senhor tem nos dado. E assim, o Senhor tem ministrado ao meu coração que Tomé não era diferente disso. Jesus começa ensinando no capítulo 14 a respeito das coisas futuras, a respeito daquilo que havia de vir, a respeito da eternidade. João capítulo 14, versículo 4 diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus está ali afirmando. Jesus ele não está falando assim: olha, eu vou ir, mas vocês conhecem o lugar? Não é uma pergunta. Jesus ele afirma. A pergunta é eu que estou perguntando para vocês: será que eu e vocês estamos entendendo os ensinamentos do Pai? Os ensinamentos do pastor? Ou será que eu e você viemos no culto, não prestamos atenção, não anotamos, não gravamos a mensagem? Queridos, olha aí para o seu colo, para o seu bolso, tem um celular aí. Você usa o celular para rede social, você usa o celular para gravar conversa, para bater print dos outros e mandar como fofoca. Eu quero ensinar você a usar o celular para que você possa usar que nem eu o celular aqui, ó, para escrever a mensagem do domingo, para gravar a mensagem do domingo. Eu quero ensinar para você que no seu celular pode ser um portal de bênção para você e não de maldição. Tem várias formas de você gravar o que Deus está ensinando através da boca do profeta. Daí Jesus ele está ali ensinando, está ali 2 anos ministrando, há 2 anos ensinando os seus apóstolos, não somente Tomé, mas todos eles. Só que o problema é que eles não anotavam as mensagens, o problema é que eles não gravavam as mensagens, o problema é que eles achavam que Jesus estava ensinando a todos, e que eles não precisavam aprender, eles não precisavam entender, sabe por quê? Porque Jesus estaria com eles sempre. Só que Jesus, desde o começo, ele não muda a temática da mensagem. Ele não muda o propósito da vinda dele à terra. Jesus, ele ensinou lá no começo que ele viria para levar os nossos pecados, ele teria que morrer. E no 3º dia ele iria ressuscitar, sim ou não? E ele teria que ir para o Pai, sim ou não? Jesus, ele não muda. No capítulo 14, Jesus continua dizendo: olha,
Eu vou ir. Eu estou indo, eu vou preparar o lugar. Lá na casa do meu pai tem muitos quartos, muitos aposentos para mim e para você. Sabe? E eu quero levar vocês para mim. Jesus, ele continua dizendo o que ele sempre disse. Eu quero dizer para você que Deus, ele não muda. Ele continua ensinando da mesma forma. Ele continua abençoando da mesma forma. Ele continua fazendo milagres da mesma forma. Deus, ele continua curando, libertando e salvando da mesma forma. A diferença é eu e você. O que está tudo diferente não é Jesus. Jesus não muda, é imutável. O que está tudo diferente é o ser humano que não crê. O ser humano que não quer aprender, o ser humano que sempre bota a desculpa no terceiro. De vez em quando nós não escutamos a mensagem porque tem uma criança gritando. De vez em quando nós não escutamos a mensagem porque foi o pastor que pregou, ou porque não foi o pastor que pregou. Eu quero dizer para você que o profeta de Deus é aquele que Deus elege para estar aqui no púlpito ministrando a mensagem. E você tem que crer. Tomé chega ali. Naquela hora eu fico imaginando 2 anos andando com Jesus. Não era com o Juliano, era com Jesus. 2 anos. Jesus, ele fala a mesma coisa que ele falou no começo. Eu fico imaginando eu e você andando juntos. História de transformação. Daí a pergunta é: por que a história de alguns não muda? Porque alguns não querem. Sabe por quê? Que algumas histórias nunca mudam? Porque esses alguns não querem. Vocês acabaram de escutar o primeiro testemunho da noite. E essa família creu, recebeu e foi transformada. Amém, Misael e Graça? Amém? Agora a questão é uma só. Por que você não anota a mensagem? Por que você não grava a mensagem? Porque a mensagem, ela confronta o seu ego. Olha para o seu irmão: meu irmão, a mensagem tem confrontado eu e você. A carne não quer que você seja confrontado. A carne quer ficar na zona de conforto. A carne, ela quer, sabe, ela quer ser exaltada pelos feitos dela. Sabe o que o ser humano quer? O ser humano quer um guia físico. Vem para cá, vai para lá, dá 3 passos para cá, dá 3 passos para lá. Sabe o que o ser humano quer? O ser humano quer que o pastor seja o coach. Motivação, motivação, motivação. Fé nada. Vamos motivar, 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 motivar. Melhor do que motivação é convicção. Olha para o seu irmão e fala assim: melhor do que motivação é convicção. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha convicção nos seus ensinamentos. Ele ensinava todos os dias de forma igual. Ele ensinava todos os dias de forma, sabe, ardente. Ele ensinava todos os dias de forma do qual o Espírito Santo ministrava ao coração do povo. Agora a questão não é Jesus, a questão é o povo. Quem crê, receberá. Quem não crê, não receberá. Por que eu falei que não estava no script a fala do Misael? Algumas vezes nós queremos vir para a igreja depois que acontece uma catástrofe na nossa vida. Misael falou algo incrível, algo que tem tudo a ver ao plano de salvação. A ira do Senhor está acesa sobre a humanidade. Não espere ela pegar você. Sabe por quê? Porque o braço do Senhor, ele é pesado. A mão do Senhor, ela é pesada. Venha pelo amor a Deus. Venha pelo amor à igreja. Venha pelo amor a Cristo. Não espere vir pela dor. Porque daqui a pouquinho a dor vai ser algo inevitável na sua vida. Jesus está ensinando os seus discípulos, mas a carne está ali incomodando. A carne está ali tirando a paz. E eu preciso passar para a segunda parte da mensagem, dizendo para vocês que algumas vezes, por mais que Deus faça, nós não conseguimos entender o propósito. Mas Jesus sempre nos comprova
seus propósitos. Algumas vezes nós não entendemos. Está aqui o testemunho. Jesus vai lá e fala para eles: acabou. Miséria para a graça. Posso usar vocês hoje, né? Acabou. Agora sabe qual é o caminho? Usa a profetisa, né? Mana Jussiane. Acabou. É Deus que vai fazer o milagre. Deus pode fazer. Agora você tinha que tomar uma escolha: vir ou não vir, querer ou não querer. Só que infelizmente algumas vezes eu e vocês questionamos os propósitos de Deus na nossa vida. Por mais que ficamos 3 anos escutando a mesma mensagem, 3 anos vendo as mesmas coisas, porque fazem 3 anos, e eu garanto isso para vocês, porque faz 3 anos que eu também vejo, fazem 3 anos que nós vivemos e vimos milagres atrás de milagres, conversões atrás de conversões, bênção atrás de bênção, amém? E se nós continuássemos vendo 5, 10 anos, ainda assim teria aquele que questionaria o propósito de Deus sobre nós. Daí a gente olha para Tomé e a gente se justifica: não, Tomé, né, como diz os Galdério, é um cabeça de toco. Não, Tomé é igual a nós. Olha só, capítulo 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Preste atenção. Faz 2 anos que Jesus ensina, faz 2 anos que Jesus fala: eu vou para o Pai, eu tenho que morrer para que vocês tenham, né, novamente, né, a possibilidade de estar com Deus. Jesus, ele ensina: olha, não tem nada a ver com o terreno, tem a ver com o eterno. Eu não estou aqui, sabe para quê? Para que vocês possam viver, né, 1000 anos, 2000 anos comigo. Eu estou aqui para que vocês possam viver uma eternidade. Eu estou aqui porque o propósito do meu Pai sempre foi com que vocês estivessem com Ele 24 horas por dia, 365 dias no ano. Esse era o propósito real. Aonde que vemos isso? Vemos isso na criação. Deus vai lá, cria a terra. Deus vai lá, cria o ser humano e parou de evoluir aí? Parou de evoluir? Não. Deus, ele vai, faz separação da terra, né? Dá forma à terra, cria os animais, cria as árvores, os arbustos, cria tudo, sim ou não? Só que todos esses eram irracionais. Todos estes eram irracionais. E aqueles que são irracionais não têm evolução. Por mais que os evolucionistas dizem que tem, não tem. Eu nunca vi um macaco falar, eu nunca vi uma onça falar, eu nunca vi ninguém falar, a não ser seres humanos. Daí você vai dizer: a minha cocota fala. Pergunta para ela se ela está com dor de barriga, vê se ela responde. Quando ela estiver à beira da morte, pergunta para ela qual é o problema dela, vê se ela te responde. Leva ela no médico, né? No Dr. Doliro, opa, errei. No Dr. Gabriel, né? Irmão Gabriel Cardoso. Leva lá para ver se ela responde para ele. Ai, que enxaqueca que eu tô com o bico quebrado, mordi a língua. Não responde. Ela fala: cota que é café. Ela fala várias coisas, mas coisas que são imitação humana. Os macacos que vocês veem, os cientistas dizendo que estão falando, são imitadores. São adestrados. O ser humano, ele não é adestrado. O ser humano, ele tem vida. A Bíblia diz lá em Gênesis que então o Senhor, ele precisava de uma evolução. E então ele faz a criação do homem. Daí eu e você olhamos, e o Guilherme gostou dessa hoje de manhã. E daí eu e você olhamos, e daí dizemos e afirmamos que o homem vem da terra, sim ou não? Sim ou não? Irmão Elias não podia ter contado para a esposa. Cadê o irmão Elias? Não contou, né? Contou? Não contou isso. Todo mundo diz que a gente veio da terra. Eu quero dizer hoje para você que a gente não veio da terra. Eu já disse isso e vocês não prestaram atenção. Já falei isso 4, 5 vezes e vocês não prestaram atenção, mas hoje vocês vão prestar atenção. Porque Deus, ele ministra o seu propósito sobre nós. A Bíblia diz lá no capítulo 1 de Gênesis que Deus faz o homem à sua imagem e ali Deus fez o homem. O homem foi criado da terra? Diga comigo, não. Como vocês são inteligentes, né?
Falei isso 5 vezes e vocês... Tinha pego? Tinha pego já, Paulo? Então tá. Paulo vai ganhar uma estrelinha hoje. Né? O ser humano ele não é criado da terra, ele é criado de Deus. Faremos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Deus criou o ser humano a partir de quem? De Deus. O que que Deus faz no capítulo 2? Ele faz o quê? Um corpo. Ele faz o boneco. E daí quando ele olha para o boneco, o que ele faz? Ele toca o homem para dentro do boneco. Ele faz o boneco e ele pega e lança o homem para dentro do boneco. E daí o boneco começa a caminhar. Fizemos aquela encenação toda e vocês nem se ligaram. Ou se ligaram, meus parabéns. Ele coloca o homem para dentro do boneco, sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que o ser humano fosse a imagem e semelhança dele sempre. Só que o pecado do homem traz separação do homem de Deus. E aí então Jesus entra em cena. Jesus entra em cena. Jesus entra em cena querendo reatar, reconciliar. E Jesus ele começa o seu ministério dizendo: eu vim para essa terra, mas eu não sou dela. Eu vou ficar aqui um tempo, vou morrer pelos nossos pecados, ou melhor, pelos seus pecados, ele fala, né? Vou morrer, vou levar sobre mim. No terceiro dia vou ressuscitar para vencer a morte. Amém? E depois eu vou ir para o Pai para interceder por vocês, juntamente ao Pai, segundo Romanos, capítulo 8. Amém? Só que tem uma questão nesse capítulo 14 que nós não entendemos. Presta atenção. Tomé, ele fala assim: como saberemos? Jesus passa 2 anos ensinando como que nós vamos saber. Sabe por que não sabemos? Porque não prestamos atenção. Sabe por que não sabemos? Porque não cremos. Sabe por que não sabemos qual é o nosso futuro? Porque eu e você não temos fé. Essa é a verdade. A gente não pode terceirizar esse problema, essa responsabilidade é nossa. O pastor fica 3 anos ensinando história de transformação, HT, né? Tá instalado bonitinho, né? Agora o que eu e você precisamos fazer? Gerar história de transformação em outros. Essa é a meta. É para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos enviou. Então eu quero dizer para você novamente que por mais que eu e você não consigamos entender o propósito de Deus, Jesus sempre comprova os seus propósitos sobre nós. Humberto foi curado. Humberto foi curado. O propósito foi comprovado por Deus hoje. Amém? Tomé ele olha e fala assim: como saberemos o caminho? Algumas vezes você chega no pastor e fala assim: pastor, tô mal. Pastor, não acredito. Pastor, não vai dar certo. Pastor, você acha que vai dar certo isso? Pastor, estão falando mal. Pastor, estão falando isso, estão falando aquilo. Pessoal, é normal. É normal as pessoas falarem. É normal os ímpios tentarem derrubar a igreja. É normal as pessoas do qual não creem tentar derrubar a fé dos que creem. Isso é normal. O que não é normal para os santos? É os santos se deixarem abalar por aqueles que são mais fracos e servem a um Deus mais fraco do que o nosso. Isso não é normal. Tomé vai lá, fala que não sabe qual é o caminho. Jesus olha para ele e fala assim: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está falando assim. Preste atenção. Jesus não está falando assim, ó: eu sou o caminho terreno. Jesus, nenhuma hora você vai ler ali: eu sou o caminho, sabe, terreno. Eu sou a vida terrena. Igual alguns acham que todo o dinheiro do mundo é para essa terra, né? Todas as bênçãos do mundo é para essa terra. Não. Jesus fala assim: eu sou o caminho eterno. Eu sou a verdade eterna para uma vida eterna.
Amém. Eu sou o caminho para a eternidade. Eu sou a verdade da eternidade. E eu sou a vida da eternidade. Mais que algumas vezes nós falamos sobre morte nesse texto, né, em atos fúnebres, Jesus não está falando disso, Jesus está falando do futuro. Jesus está falando daquilo que há de vir. E agora nós vamos entender que mesmo nós sabendo os propósitos de Deus, tentamos andar por visão humana. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, mesmo eu e você entendendo os propósitos de Deus, nós tentamos andar na visão humana. Aonde que você sabe disso? Pessoal, se Deus tem te chamado, não é mais para que você veja o dedão do pé e nem a ponta do nariz. É para que você veja o céu. Se Deus está te chamando, é para que você veja a eternidade. Se Deus está te chamando, é para que você veja a sua família salva. Porque Deus ele não está te mostrando o que vai acontecer hoje. Deus está te mostrando o que vai acontecer na eternidade. A visão do Senhor é para a eternidade. A visão do Senhor é para que você construa tudo pela fé. Que você viva pela fé. Que você ande pela fé. E que você possa também orar pela fé. Pastor, tem como nós orarmos pela carne ou de forma terrena? Tem. Você já viu aquela pessoa que é só me dá. Essa pessoa que só ora para receber algo na terra, a sua recompensa vai ser terrena. Romanos fala sobre isso. Capítulo 20. Não, vou dar o bônus para vocês porque eu dei lá em Palmares. Então, capítulo 14, versículo 17, preste atenção. Capítulo 14 de João, versículo 17. Jesus ele ensina da eternidade, a respeito da eternidade. Daí todo mundo começa a tentar entender novamente, porque já se fazia 2 anos. Só que no versículo 17, Jesus ele fala assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Daí está aí uma dinâmica muito clara. Quando a palavra de Deus fala assim, ele vive com vocês, era o Espírito plainando? Óbvio que não. Era o Espírito dando uma volta no quarteirão? Óbvio que não. Aonde que o Espírito estava com eles? Na pessoa de, diga comigo, Jesus. O Espírito da verdade estava em Jesus, e Jesus estava com eles. Agora Jesus ele olha assim, ó, esse Espírito que está em mim e eu com vocês, um dia estará em vocês. Jesus ele promete novamente, olha, esse Espírito estará em vocês. Então agora nós entendemos que o Espírito hoje, ontem estava conosco e hoje está em nós. O único que pode recusar o Espírito é você. Olha para o seu irmão, não recuse o Espírito. Diga de novo para ele, não recuse o Espírito. Amém? Porque não tem como você crer se não for mediante o Espírito. Porque crer é algo espiritual. Porque crer é algo eterno. Porque crer é algo do qual vem da divindade e não de seres humanos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora quem é que dá a fé a vocês? Quem? Deus. Estão entendendo não? Agora lá em João, gravem 14:17, porque aí vocês vão ligar a mensagem. Lá em João, no capítulo 20, agora volta o cão arrependido, como diz o Chaves. Não, volta Tomé.
Tomé ele tinha questionado Deus através de Jesus, e agora ele volta novamente. E quando ele volta em cena, a Bíblia diz no capítulo 20, versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Preste atenção, ele não estava com os discípulos. Por que que Jesus, sabendo e conhecendo Tomé, sabendo e conhecendo a vida, o coração de Tomé e também a fé de Tomé, não esperou alguns instantes para que Tomé estivesse junto quando ele apareceu? Você quer ser intencional? Quer ser intencional ou não? Eu quero dizer para você, se você não quer ser intencional, você serve a um Deus intencional, que tem intenção em ministrar sempre ao coração do homem. Amém? Jesus, ele conhecia Tomé, e nesse momento, quando Jesus aparece, Tomé não está com eles. Os outros discípulos que viram, então disseram a Tomé, assim como a Graça e o Misael fizeram e disseram a vocês, creiam, porque o Deus no qual nós cremos curou meu filho. Ele estava falando para vocês, acreditem, creiam, não duvidem, porque Deus curou Humberto, e Humberto está aqui, curado, restaurado e salvo. Agora os discípulos, eles olham e falam assim, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão sobre ele, não crerei. Se eu não ver, eu não crerei. Se eu não enxergar, eu não vou crer. Tá fácil de crer na Igreja do Brasil para Cristo da região de Tavares. Tá fácil. Todos os domingos. Faz quantos domingos que nós temos testemunhos? Isso que eu não libero para todo mundo, Ezequiel, porque se nós liberasse, tinha muito mais testemunho para contar. Faz quantos domingos que vocês escutam? Faz quantas vezes nos HTs que vocês escutam transformação, mudança, cura, libertação? Quantos domingos? Tá fácil de crer porque vocês estão vendo. Agora a questão é uma só. Como é que fala, se eu não ver, eu não creio. Se eu não ver, eu não creio. Quero dizer para vocês que tudo isso é porque algumas vezes, em vez de andar pela fé, a gente anda pela visão humana. E é por isso que eu comecei o culto dizendo hoje que nós iríamos quebrar a barreira da visão humana. Parem de olhar como homens veem. Parem de enxergar o que somente homens enxergam. Pare de olhar e falar, não vai dar certo, vai dar errado, isso não tem como, isso não vai dar certo, ele nunca vai se converter, esse homem nunca vai mudar, esse homem é um traste, essa mulher é um traste. Não fale mais isso, não amaldiçoe, porque você foi chamado para abençoar e não para amaldiçoar. Os filhos de Deus abençoam, e não amaldiçoam. Tiago, um certo dia ele fala assim, lá na epístola de Tiago, de uma fonte doce não pode jorrar água salgada. Não tem como. Ou você é abençoador, ou você é amaldiçoador. Ou você é uma bênção, ou você é uma maldição. Se você é uma maldição, ou passou por maldição a sua vida inteira, eu quero dizer para você que Cristo está chamando a sua atenção hoje para que a sua vida mude, para que a sua vida transforme. Sabe por quê? Cristo quer abrir os teus olhos espirituais e a partir de hoje você verá por meio da fé. Amém? Só que infelizmente nós vimos de forma humana. Só que Jesus sempre tem uma ministração. Por mais que eu e você somos cabeçudos, ficamos batendo com a cabeça na parede, Cristian. Toda hora ficamos rejeitando a bênção do profeta. Toda hora ficamos duvidando da bênção de Deus. Toda hora ficamos duvidando. Temos visto os milagres? Fui orar lá, consagrar a loja da irmã Júcia e do irmão Júnior. E eu olhei para eles e falei assim, eles me falando sobre loja.
que pastor tem que falar sobre o Espírito. E eles continuaram me falando sobre lá. Eu falei assim, vocês não estão vendo nada? Quando eu fui orar a primeira vez na loja deles, tinha 2 sacolas. 2 sacolas. Eu falei, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Está lá a loja. Para a glória do Senhor. Abençoada. Algumas vezes nós olhamos e a gente quer que o propósito seja terreno, presbítero dizendo. Nós queremos que os propósitos sejam terrenos, a gente procura, mas para que uma loja maior? Para que ganhar mais? Se for para abençoar vidas, se for para continuar a caminhada da fé, amém. Agora, se for para se desviar da fé, preste atenção, é eu que estou falando para vocês, eu sou pastor de vocês. Se for para que vocês se desviem da fé de vocês, agora em nome de Jesus Cristo, você está falido. Não vão dizer amém por quê? Se for para que vocês morram e vá para o inferno, agora em nome de Jesus Cristo, o milagre está cancelado sobre a vida de vocês. Diga isso, glória a Deus, eu escutei um glória a Deus, diga glória a Deus, amém. Porque nós temos que viver para a eternidade, Ezequiel. Nós temos que viver para a eternidade. É para a eternidade. O nosso alvo é Cristo. Tomé, ele podia dizer, nós não sabemos para onde vamos, como saberemos o caminho. Só que você não pode dizer isso, sabe por quê? Porque eu sei o que eu tenho ensinado para vocês. E você não pode mentir. Porque nós temos falado de algo que é eterno. Vocês vão ir para o céu. Vocês irão ir para o céu, amém? Quarto ponto e penúltimo, Jesus sempre tem uma ministração para nos mostrar que não tem nada a ver conosco, mas sim com Ele. Tomé está lá, se eu não ver, eu não creio, se eu não tocar, eu não creio. Capítulo 20, versículo 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e olha o que Jesus faz. Jesus, ele sempre nos surpreende, amém? Tá chegando a hora, irmão Ronê. Tá suando já. Pare de duvidar e creia. Jesus olha e fala assim: Tomé, eu sou Deus e tu é homem. Jesus olha para Tomé e para os discípulos e fala assim: ó, eu sou divino e vocês são terreno. Um dia vocês serão divino, mas hoje vocês são terreno. Um dia vocês irão para a glória, mas hoje vocês são terreno. Eu vou te dar um bônus, Tomé. Eu não somente vou ministrar contigo, mas olha só o que eu vou fazer. Faz o seguinte, vai fazer a reunião. É como se tivesse essa reunião. Eu olho para Ezequiel, olho lá para o irmão Jair e falo assim: fecha as portas correndo, porque o que nós vamos falar aqui, eles vão nos perseguir. Então fecha todas as portas. Eles fecham todas as portas. Quando eles vão começar a reunião, eles oram: Senhor meu Deus, cuida de nós, protege nós, que o Senhor controle a nossa reunião, como se fosse uma reunião de hoje. A Bíblia diz que todas as portas estão trancadas. Adivinha quem é que passa pela porta? Aquele que abre porta onde está tudo fechado. Ele passa pela porta. E ele passa pela porta e está todo mundo agora aflito. Sabe o que Jesus fala assim, ó? Paz seja convosco. Tenham paz, fiquem tranquilos, porque é eu que estou aqui. Sabe o que Jesus fala para eles? Não tem nada a ver com vocês. Não tem nada a ver com o que vocês pensam. Não tem nada a ver com o que vocês acham. É tudo a ver comigo. Eu entro aonde ninguém entra. Eu faço o que ninguém faz. Eu opero aonde ninguém opera, porque eu sou Deus. Jesus entra. Daí Jesus pega e ministra com Tomé: olha, tá vendo o cravo? Tudo certo. Tá vendo o buraco? Tudo certo. Olha a minha mão. Tudo certo. Me abraça, tudo certo. Guilherme, vem pra cá, porque depois tu vai tocar. Vai ser tudo de novo. Ninguém manda ser filho de pastor. Só que a gente faz exatamente isso. Guilherme é Jesus, eu sou Tomé.
E daí nós olhamos para Jesus e sempre achamos que Jesus está sempre de braços abertos para nós. Sim ou não? Vou lá, não crie, Jesus entra, e daí Tomé faz assim, ai, deixa eu ver. Olha, é mesmo, né? Bota o dedo no buraco lá. Abraça. O que Tomé quer? Tomé quer isso aqui de Jesus. Por que nós só queremos repousar a cabeça quando erramos? Jesus está ministrando para você de algum tempo. E você não tem crido, por quê? Jesus vai ter que se manifestar na sua família para que você creia. Deus vai ter que pesar a mão dele de ira para que você creia. Tomé chega para Jesus e fala, Senhor, Deus meu. É assim ou não é? Hipocrisia, Ezequiel. Ficou 3 anos. Agora não é mais 2, agora já é o final da vida. É o sinal da estadia de Jesus na terra, amém? Jesus já tinha ressuscitado, então quer dizer que Jesus dá um bônus para Tomé de 1 ano, Ezequiel. A Bíblia diz que Paulo fala assim, aquele que te convidar para andar 1 milha, você tem que fazer o quê? Andar 2. Na 2ª milha de Tomé, Jesus fala assim, tá bom, tu quer andar 2, eu vou te dar mais um bônus, eu vou te andar 3 milhas, eu vou andar 3 anos contigo, mas espero que tu creia. Chega no final da vida, Tomé olha para ele e fala assim, se eu não ver, eu não creio. Talvez hoje você veio para a igreja obrigado, arrastado. Talvez hoje você pediu, Deus, me dá uma prova de algo. Eu quero dizer para você, Deus, Ele está contigo todos os dias. Para que você quer colocar o teu Deus à prova? A Bíblia diz que Tomé quer um abraço. Só que Jesus, Ele sempre acha ministração. E Jesus, Ele sempre nos surpreende também em correção. Obrigado, Pai. Também em correção. Jesus olha para Tomé e fala para ele, Tomé, tá bom, viu as mãos? Viu os cravos? Viu o buraco? Passou a mão? Certo? Agora faz um favor para mim, que é um favor muito mais para você do que para mim. Pare de duvidar e comece a crer. Pare de me colocar à prova. Tomé, quando ele é chamado por Jesus, ele sabia que Jesus, após o seu batismo, ele tinha ido para o deserto. Qual é o texto que Jesus cita para Satanás quando Satanás começa a tentar ele? Não tentarás o vosso. Tomé sabia disso. Tomé tinha andado 3 anos com Jesus. Você sabe disso. Quantos anos você tem andado com Jesus? Por que você toda hora fica tentando Jesus? Por que você toda hora fica tentando Deus? Se Deus é Deus, esse ano Ele vai fazer um milagre. Tá, mas você está vivo, não está? Está vivo ou não? Ah, então quer dizer, na vida não tem milagre. A questão é que você quer mais um sempre. Você nunca está satisfeito do que Deus tem feito. A insatisfação humana gera cegueira espiritual. A insatisfação humana gera cegueira espiritual. A gente nunca está satisfeito. A gente nunca está satisfeito. Nós queremos, na verdade, arbitrar nossa vida. Deus tem que fazer um milagre assim, assim e assim. E se não for assim, eu não aceito. Daí a gente pede, Deus, eu preciso de uma prova. Daí não é a prova de Deus, é a prova que nós queremos, né? Olha, o pastor hoje vai ter que falar sobre Tomé. Daí o pastor fala sobre Tomé, daí tu olha para Deus e fala assim, Deus, como tu és bom. Aí se Deus mandasse eu falar sobre Paulo hoje, Deus tinha deixado de ser bom? E se Deus mandasse nós somente adorar Ele hoje e não tivesse pregação nenhuma, Ezequiel, Deus deixaria de ser bom? Deixaria, Ezequiel? Não. Deixaria, Bruna? Não. Deixaria, Paulo? A gente está muito enganado, né? E se Deus olhar para você e falar assim, ó, vai para cá. Daí você vem. E daí você começa a construir algo aqui. Daí Deus fala, agora larga tudo aqui e vai para cá. Para, Senhor. O Senhor mandou. Se o Senhor mandou, o Senhor vai sustentar. Não, mas agora o teu lugar é lá. Não, Senhor, já construí uma vida, já construí isso, aquilo, aquele outro. Deus mandou.
Daí você, tá bom, eu vou ir só porque a sua mão não quero que pese sobre mim. Daí eu venho para cá. Daí aqui parece que Deus multiplica. Daí ele fala, como Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu tinha 10 lá aqui agora tem 20. Foi multiplicado, é o dobro, Cíntia. Daí eu falo, agora aqui é o meu lugar de moradia, né? Aí Deus olha para você e fala assim, tá bom aqui? Agora desce. Não, descer não, Senhor. Meu negócio é eterno, sabe? É céu. Como que eu vou descer? Aí Deus fala assim, desce. Porque é eu que mando. Tem a ver comigo, não contigo. Tem a ver com a minha vontade, não com a sua. Tem a ver com a minha divindade, não com a sua. Tem a ver com meus propósitos sobre a tua vida, não o seu querer sobre a sua própria vida. E para encerrar, vivemos por visão de fé, não por visão humana. Daí que nós podíamos botar uma aspa. Sabe aquelas aspas gigantes? Irmão Darli, poderia botar assim, ó, deveríamos viver por visão de fé, não humana. Mas como eu estou falando para o povo de Deus, então eu quero crer que nós vivemos por visão de fé, e não por visão humana. João capítulo 28, continuação do texto, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. É hipocrisia pura, né? Só que ele fala duas coisas que chamam a atenção do Pai. Senhor meu. Ele está falando, agora eu sou teu escravo. E ele fala, Deus meu. Ele está dando a divindade. Até então ele não tinha reconhecido a divindade. Até então ele não tinha crido na divindade. E daí você me pergunta, São Tomé, São Paulo, São Juliano, Santo Heron, não tem como. Não tem como. Se não reconhecemos e não cremos na divindade, nunca vamos obter a santidade. Pode anotar, essa frase é a frase do livro que nós vamos escrever. Se não reconhecermos e não crermos na divindade, nunca obteremos a santidade. Nunca. Como que eu vou ir para o céu se eu não for santo, Ezequiel? Como, Dinosvânia? Porque a Bíblia diz que lá vai ser o corpo glorificado. Daí a gente volta lá em Gênesis. O homem foi criado a partir de... Como que nós sabemos disso? Sabemos disso só no final da mensagem. Que loucura é isso, né? O pastor não explicou direito. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele vai levar o quê? O homem para o céu, sim ou não? O corpo vai? Aonde que o corpo fica? 7 palmos da terra. O homem é feito de terra ou de Deus? O homem é feito a partir da terra ou a partir de Deus? Para onde você quer ir? Como que você quer viver? Mediante os seus pensamentos, as suas convicções, ou mediante aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Qual é a jornada que você quer seguir neste ano? Uma jornada intencional do qual você quer a bênção, você quer Jesus, você quer mais de Deus, você quer o céu e a eternidade, ou uma jornada que você até tem intenção de ficar rico, de você abençoar sua família terrena, de obter coisas e milagres terrenos. O que você quer para o seu ano de 2020? A recém chegou no começo, e no começo você vai ter que decidir como que você quer viver, mediante a fé, Jesus, ou mediante a visão terrena? Como que você quer viver?
Depois no versículo 29, Jesus fala: porque me viu, você crê? E daí Jesus ele encerra dizendo assim: felizes são os que não viram e creram. Vocês viram e por isso creram? Felizes são aqueles que não veem nada e assim mesmo creem que existe um Deus do qual controla todas as coisas, do qual opera milagres, maravilhas. Amém? Só que como eu prometi para você que eu ia dar 2 bônus hoje, eu vou facilitar a fé de vocês hoje. Vem pra cá, irmão Ronê, irmã Paloma. Venham pra cá, queridos. Pegar, mano, um obreiro pega, o senhor já vem vindo pra cá. Vai lá, irmão Ezequiel. Corre. Há algum tempo a gente vem orando. Vocês sabem, a gente ama muito essa família. E há algum tempo ninguém sabia, talvez só a família deles, né? Porque por mais que vocês achem que o pastor tem que ser fofoqueiro e contar tudo pra vocês, você não precisa saber de tudo. E é por isso de vez em quando o pastor ele é xingado, o pastor ele é exposto, sabe por quê? Porque o pastor não pega e não passa no telão as coisas, que somente o pastor aguenta sozinho. E uma das coisas, a maioria das vezes, é pressão espiritual. E eu combinei com a Manu que nós ia testemunhar hoje. Bate aqui. E a Manu, ela tinha um problema. Ficou internada aquela vez, lembra? E o Senhor operou um milagre. Só que em novembro o Senhor começou a operar um milagre sobre a vida dela. O irmão Ronê e a irmã Paloma vieram: pastor, ela vai precisar tomar remédio. Não, foi antes de novembro. Logo quando ela saiu, pastor, ela vai precisar tomar remédio. E eu sei que eles queriam uma palavra de fé e eu falei: glória a Deus pelos remédios. Porque Deus está fazendo, ou Ele vai fazer por meio dos remédios, ou Ele vai fazer com as mãos deles de forma imediata. E ela começou a tomar remédio, nós continuamos orando, em novembro parou de tomar remédio. Só que tinha um probleminha ainda. Um rim ainda estava maior do que o outro. Porque ela tinha problema nos rins. E você sabe que o problema nos rins é um problema grave. E eu falei para eles: aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. E vamos continuar orando. E esses dias eles me contaram que a Manuela está curada. E os exames comprovam isso. Paz, amados. A gente, nem o pastor falou, em novembro recebeu a notícia que a Manu não precisaria mais tomar o remédio dela e era para voltar com 3 meses. E aí agora em fevereiro a gente esteve lá, fez os exames e a médica pediu os exames antigos. Aí olhou e falou: tá, mas ela tinha um rim maior do que o outro, né? E ela: sim, os exames estão aí. Esse probleminha ela não tem mais. E a gente, como crê que quando Deus faz a obra, Ele faz por completo, ela pediu para ela ir no banheiro esvaziar a bexiga. E ela tinha um problema de refluxo de urina. Quando ela fazia, voltava a urina. Ela foi lá, a médica retornou fazer o exame e disse: ela não ficou nada. Saiu toda a urina, ela não tem mais problema nenhum. Agora começa que o rim, a doutora dizia que está o mesmo tamanho do outro e era bem maior. Deus operou um milagre muito grande na vida dela. Então a gente só tem a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa casa, na nossa vida. E ela e o Inácio são o milagre da nossa casa. Amém. Fala assim: eu sou o milagre. Eu sou Medrag.
Tá fácil. Tá fácil de crer. Tá fácil de crer. Só que eu vou pedir algo para você hoje. Eu sei que Deus tem feito muita coisa, mas não se jogue nas cordas. Creia. Ande por fé, não ande por visão humana. Creia. Todo mundo está falando, a cidade está quebrada, em nome de Jesus Cristo, não. Todo mundo está falando, ele vai morrer, em nome de Jesus Cristo, não vai morrer. Todo mundo está dizendo para você, não vai dar certo, em nome de Jesus Cristo vai dar certo. Amém. Amém. Eu me lembro que quando a gente foi ungir a Manu, logo quando ela saiu do hospital, aquela vez, ela olhou para mim e falou, eu te amo, Patoi. Pá, ela deu uma porrada no meu coração, e ela achando que eu estava chorando por causa da oração dela, né? Não, eu estava chorando pela, sabe, a inocência que tem uma criança. Ela estava com problema nos rins, não era em qualquer órgão. Quando Deus opera o milagre na vida dela, o irmão Rony nos conta, eu falei assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus, porque Deus é um Deus de milagre. E hoje vocês escutaram 2 milagres. Eu não vou bater com a minha Bíblia em você hoje. Eu vou orar por você hoje. Mas eu não preciso abrir a sua cabeça e botar uma Bíblia dentro, né? Se você não é Tomé, você já estava crendo. Se você é Tomé, você acabou de ver e agora começa a crer. E viu 2 vezes. É Deus surpreendendo. Jesus não entrou na porta fechada, mas Jesus curou 2 crianças. Amém?